Olá, queridos! Estamos no dia 10 de janeiro do ano de 2022 e sigamos o nosso propósito de compartilhar a palavra do eterno nosso Deus. E como de costume, eu digo que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos atraindo luz para nossas vidas. Quando praticamos a palavra de Deus, nós também estamos atraindo luz para nossas vidas. E da mesma forma, quando nós compartilhamos, quer seja um pedacinho das Escrituras, nós estamos também jogando luz na vida das pessoas. Como está escrito no livro de Telehim, livro dos Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a minha proposta aqui é nós aprendermos juntos, estamos caminhando no decorrer do livro de Bereshit, o livro de Gênesis, porção a porção, verso a verso, e juntos nós vamos conhecendo a cada dia a vontade do Eterno, o nosso Deus. Hoje nós vamos abrir aqui a Parashá Vayetse, termo este em hebraico que significa e logo partiu, fazendo na verdade uma referência, o Vayetse, que significa e ele partiu, aliás, faz uma referência daquele contexto que o Jacó ele precisa sair da casa de seus pais porque o Esaú está muito furioso com ele e tão logo o Esaú iria matar o Jacó. Então, nesse sentido, os pais do Jacó chamam ele e dá uma orientação para ele, e dessa maneira o Jacó ele parte. E daí vem o termo da porção que se abre hoje, Vayetse, e ele partiu. E nós vamos aprender muita coisa bacana e muitos princípios que nós vamos aplicar para nossas vidas nessa Parashá. Nós vamos entrar nela hoje, estudando e vendo a partida do Yaakov, da sua terra, para uma terra longe, lá na terra do seu tio Labão, que fazia parte da sua parentela. A Parashá Vayetse, para conhecimento, ela contém 148 versículos, 2.021 palavras e 7.512 letras. Isso significa que nós vamos ter um conteúdo extenso para nós aprendermos aqui a Parashá Vayetse. Essa porçãozinha, quando eu digo Parashá, eu estou dizendo porção. Essa porção que nós vamos estudar a partir de hoje, ela vai do capítulo 28 até o capítulo 32, verso 3 do livro de Gênesis. Então, praticamente aí nós vamos estudar 4 capítulos de Gênesis, do capítulo 28 até o capítulo de número 32. Vayetse, e ele partiu. Queridos, como começa a Parashá Vayetse? Nos relata Gênesis, capítulo 28, verso 10, as seguintes palavras: Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi para Harã. Você não tem ideia que por trás desse primeiro verso da Parashá, Gênesis 28, 10, tem muitas lições para nós aprendermos aqui. Eu tenho mastigado, eu tenho me alimentado muito da palavra do Eterno e eu tirei muitas lições para a minha vida pessoal, para o meu dia a dia, para o meu contexto a qual eu convivo com as pessoas. Eu aprendi muito com essa porção. E o que está no meu coração é uma vontade sobrenatural, um ânimo do Eterno para compartilhar com você essa porção chamada Vayetse.
Queridos, nos informa os comentaristas da Torá, do livro de Gênesis, especificamente falando, que o Yaakov, quando ele parte aqui, ele está com 63 anos. E essa partida de Jacó, da sua casa, ela tem um contexto, como já falado no início do vídeo. Essa fuga do Yaakov, do Jacó, ela ocorre devido uma orientação que tanto o Isaac e a Rebeca, passam para Jacó. O Esaú estava furioso porque fora enganado. O Jacó se fez de Esaú e recebeu as 10 bênçãos do pai Isaac. Então o Esaú, ele está com o sangue quente, né? Podemos dizer assim. O Esaú está procurando uma oportunidade para matar o Jacó. E nos informa aqui os comentaristas que o Jacó, com 63 anos, ele tem que fugir de casa sob uma orientação dos seus próprios pais. Agora, uma coisa muito interessante para nós refletirmos aqui. Você já parou para pensar por que o capítulo 28 de Gênesis? Por que a Torá ela vai dar tanta ênfase nessa partida de Jacó? Até porque, se você reparar bem no capítulo 28 de Gênesis, lá no versículo 5, a palavra do Eterno, a Torá, ela já nos informa dessa partida de Jacó. Agora, muito curioso isso. Por que então o livro de Gênesis, capítulo 28, tem que repetir pela segunda vez essa abençoada partida do nosso patriarca Jacó? Por que essa ênfase aqui na partida de Jacó? Quais explicações os sábios dão para o versículo 10? Por que tanta ênfase nessa partida de Jacó? Então, os sábios, eles vão nos explicar que quando Jacó ele partiu de Berseba, a cidade entrou em crise. A cidade entrou em pranto. Os moradores da cidade, relatam os sábios, perceberam: uau, nós perdemos algo muito precioso. Nós perdemos uma referência na nossa cidade. Então, os sábios, eles vão explicar o porquê o livro de Gênesis, capítulo 28, relata por 2 vezes e dá muita ênfase na partida de Jacó para Harã. E os sábios explicam que essa ênfase ela está relacionada com a grande referência que Jacó era naquela cidade. A cidade perdeu algo muito precioso, nos explica os sábios. E eu vou citar uma fonte aqui, Licitei Sirot, volume 35, lá na página 119. Está escrito as seguintes palavras a respeito dessa passagem. A conduta de Jacó inspirava os moradores de Berseba, ao ponto dos moradores de Berseba se comportarem bem. Nós percebemos aqui o peso do testemunho de Jacó lá em Berseba. Lá em Berseba estava o Isaac, o pai dele, a Rebeca, a mãe dele, e os parentes de Jacó. Lá em Berseba, o Jacó, aquele rapaz de tenda que gostava de sentar para aprender a Torá, a palavra de Deus,
esse grande homem, esse grande tzadik, esse grande justo, foi uma grande referência para Berseba. Só que Berseba agora está perdendo uma referência. E é por isso que a Torá, o livro de Gênesis, no capítulo 28, faz questão de repetir por 2 vezes. Isso aqui é intencional. É para mostrar que a cidade está perdendo um homem de grande testemunha. E a cidade sente essa dor. E a ilustração, a comparação, a analogia que eu posso fazer aqui é a perda de um parente bem próximo. Eu não sei se você já perdeu um parente bem próximo, mas é uma dor muito grande, é uma dor muito forte, é luto, é uma tristeza. Esse era o clima da cidade de Berseba. Eles acabaram de perder um justo, um tzadik, como o nosso patriarca Jacó. E daqui nós aprendemos uma coisa muito linda para nossas vidas. Daqui nós aprendemos que um justo, ele é luz na vida das pessoas. Ele é luz para as nações. A santidade de Deus na vida do justo, preste atenção nessa frase. A santidade de Deus na vida do tzadik, do justo, ele inibe as pessoas de praticarem pecados. O Jacó, ele era uma espécie de sal na terra dele. Ele era uma espécie de luz para os moradores de Berseba. A santidade que Jacó andava, guardando as mitzvot, guardando os mandamentos do Eterno, provocava um grande impacto na vida das pessoas. Daqui nós aprendemos que uma fé teórica não vale nada. Uma fé teórica sem amor não vale nada. Uma fé teórica sem comprometimento com a prática dos mandamentos do Eterno não vale nada. Mas quando nós aprendemos a palavra do Eterno, quando nós aprendemos a palavra de Deus e colocamos na prática, eu poderia citar aqui 3 coisas que agradam a Deus. Primeira, não praticar idolatria. Existe somente um Deus de acordo com a palavra do Eterno. Quando nós adoramos somente um único Deus, como está escrito lá no livro de Devarim, capítulo 6, versículo 4, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Quando nós não praticamos idolatria, por exemplo, você já está sendo luz para as nações, reconhecendo a unicidade do nosso Deus. Poderia citar mais um mandamento que agrada a Deus aqui para você. Ser uma pessoa justa. Ter atos de justiça. Ser justo no seu trabalho, na sociedade que você convive, com as suas contas, na sua família, ajudar o próximo. Esses atos, eles agradam a Deus de uma tal maneira que você não tem ideia. Eu poderia citar aqui mais um mandamento que agrada muito a Deus. Não praticar relações sexuais ilícitas. Isso significa, é claro que existe uma variações aqui, existe uma ramificações aqui dentro de não praticar relações sexuais ilícitas. Mas eu poderia colocar, por exemplo, que tal você honrar melhor a tua esposa? Que tal melhor você honrar melhor o seu marido? Que tal você evitar laços que poderão estragar a tua família? Citei somente 3 coisinhas que agradam o Eterno. E quando praticado, quando colocado em prática, isso vai despertar a mente e o coração das pessoas. E você vai ser realmente uma luz, uma referência por essas pessoas. Eu poderia citar aqui vários comportamentos, coloquei 3 para não ficar tão extenso. O Jacó, ele era uma referência, ele era uma luz. E a cidade de Berseba perdeu uma grande joia, um grande presente. E é por isso que o livro de Gênesis, a Torá, no capítulo 28, faz questão de enfatizar essa saída dele da sua terra.
porque foi uma perda. O Jacó lhe causava grande impressão na cidade. E a grande ênfase aqui é o bom comportamento. É o bom comportamento. O bom comportamento vai atrair as pessoas ao eterno. Quando a Noemi, ela perdeu o seu marido e os seus 2 filhos, nos conta a Torá no livro de Ruth, capítulo 1, que a Noemi, ela percebeu que as 2 noras dela queriam segui-la. E a Noemi falou, olha, por acaso eu posso dar filhos novamente? E vocês vão esperar os meus filhos crescerem para vocês casarem com eles novamente? Lógico que não. Vai cada um para sua casa. Mas nos relata a Torá, lá no livro de Ruth, capítulo 1, que a Ruth falou assim para Noemi, aonde tu fores eu irei, aonde tu ficares eu ficarei, porque o teu Deus será o meu Deus. Uau, que coisa linda! Por que Ruth queria seguir Noemi? Olha o que ela disse. Porque o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que isso significa, queridos? Noemi tinha uma conexão com Hashem. Noemi tinha uma vida com Deus. Noemi era uma espécie de Jacó. Ela provocou, ela impactou, ela mexeu com o coração de Ruth. E Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus. Daqui nós aprendemos, somente de um versículo da Parashá de Vaetze, a importância de sermos honestos, a importância de termos bons testemunhos, a importância de sermos um bom marido, uma boa esposa, a importância de amarmos os nossos filhos, a importância de nós amarmos o próximo como a nós mesmos, a importância de falar da presença gloriosa desse Deus maravilhoso. O Jacó, ele foi uma referência em Berseba. A Noemi, ela foi uma grande referência para Ruth, ao ponto de Ruth dizer, o teu Deus será o meu Deus. A fé nossa não pode ser teórica. A fé nossa deve ser prática. Eu não estou dizendo que você tem que ter atos e começar a se mostrar para as pessoas que você é um religioso, que você é o tal, é o bambambam. Não é isso. Não é isso. As pessoas, elas irão observar os teus comportamentos. E deixe que os lábios delas te louvem. E não louvem você a si mesmo. Deixe que os lábios das pessoas te louvem no sentido de reconhecer a presença de Hashem, a presença de Deus na sua vida. A grande lição que eu quero deixar aqui é que nós precisamos dar mais atenção para os comportamentos que glorificam ao eterno, o nosso Deus. Nós somos pecadores, nós erramos, mas a cada dia precisamos nos esforçar para agradar o nosso Deus. E eu finalizo lendo aqui o Telerim, capítulo 15, livro de Salmos, capítulo 15, onde o salmista ele faz uma indagação e ele mesmo dá a resposta. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 15, versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai morar com Hashem? Quem vai habitar com Deus? O próprio Salmos, o próprio Telerim nos dá a resposta. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O versículo 3 nos relata: o que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Eu acho que basta para nós entendermos o recadinho de Deus para nós. Nesse dia 22 de fevereiro, nesse dia, aliás, 22 não, no dia 10 de fevereiro,
de 2022. Eu acho que você entendeu o recado de Deus. Jacó foi uma referência. Noemi foi uma referência. E como nós vamos ter conexão com Hashem, com o eterno nosso Deus? O Salmo 15 responde algumas características. Que possamos brilhar, que possamos glorificar o eterno nosso Deus com os nossos comportamentos e encher essa terra da presença de Deus. Até porque está escrito na profecia que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento do eterno. Então começamos já. Vamos encher a terra do conhecimento do eterno. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a sua família e sigamos aprendendo a palavra de Deus. Amém.